Hipóteses da exclusão da responsabilidade, né? Os agentes de tratamento, eles só não serão responsabilizados, né? Nesse caso aqui, se tenta-se impor, né, imputar a responsabilidade, né, ao órgão público, mas eles não são responsabilizados, eles são eximidos da sua responsabilidade quando provarem que não realizaram o tratamento daqueles dados, né? Vamos lá. Titular da demanda, né, eu, acreditando que eu sofri um dano à minha imagem pela divulgação dos meus dados da rede municipal de saúde de Jacarezinho, que é onde eu moro. Né? Então eu demandei contra o município de Jacarezinho. Mas, no curso do processo, o município de Jacarezinho comprova que não, que aquele dado meu não vazou do banco de dados do município, mas sim da rede do Estado do Paraná. Porque a saúde é uma responsabilidade em comunhão com o município, os estados e a União. Então, nesse caso, o município de Jacarezinho, ele se exime da responsabilidade, porque ele comprovou que o cadastro que vazou, né, que sofreu um vazamento do banco de dados, não foi da sua responsabilidade, mas foi do tratamento do Estado do Paraná. Entenderam? Então, essa é uma excludente de responsabilidade. A hipótese do inciso segundo, ela consiste no fato de que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve a violação à legislação da proteção de dados. Olha, realmente houve, né, o município de Curitibanos, né, ele sofreu um ataque e houve vazamento de dados e prejudicou os direitos, né, causou dano a determinada pessoa. Mas o município de Curitibanos comprova que não houve, ele atendeu a legislação, né? Ele atendeu a legislação de proteção de dados, não só a legislação, eu acho que aqui até esse inciso poderia ter sido complementado, não houve violação à legislação de proteção de dados e às normas técnicas de proteção de dados, né? Por quê? Porque, pessoal, é o seguinte, nós, como instituição pública, órgãos públicos, eu acabei de dizer que o direito ele não evolui na mesma velocidade do que os fatos sociais. Pode ocorrer que um hacker ele desenvolva uma sistemática, um sistema, uma metodologia de ataque à invasão, né, para a obtenção de dados, com o intuito de causar dano, né, fraudes, enfim, essa sistemática, essa metodologia que ele desenvolva seja superior à sistemática de proteção disponível, né? Então tá lá, ó, o município de Araucária, ele tomou todas as providências legais, o setor de tecnologia da informação está alinhado com as normas técnicas de proteção, mas mesmo assim, o hacker ele desenvolveu lá uma metodologia que, ó, foi lá e surrupiou os dados, conseguiu infiltrar sobre aquele sistema de proteção do município e causou dano. Mas o município, ele provou que ele tomou todas as cautelas, que ele está de acordo com a legislação da proteção de dados, que ele está de acordo com as normas técnicas de proteção disponíveis naquele momento. Então, é uma hipótese de exclusão da responsabilidade. É difícil comprovar isso, né, na questão das normas técnicas? Ou, assim, por exemplo, o seu banco de dados lá, vocês adotam lá todo o procedimento do banco de dados, mas o hacker ele é mais esperto, em que é uma situação assim que o rato
fica mais esperto do que o gato, né? O Tom e Jerry. Quem lembra desse desenho? Né? Existe essa possibilidade, né? Então, ela é real, né? Outra hipótese de exclusão da responsabilidade é nos casos em que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular de dados ou de terceiros. Tem uma fila de espera, né, para vagas em creches, né, e-mails, enfim, no ensino infantil. E para proteger a identidade dos infantes, a Secretaria Municipal de Educação de determinado município distribui senha. Senha 1 para o seu filho, 2 para o seu filho, 3 para o seu filho, 4 para o seu filho, 5 para o seu filho, 6 para o seu filho. Só que aí, na rua, você está lá com papelzinho, de alguma forma, ou encaminhou pelo WhatsApp para alguém e você extraviou aquela senha. Alguém teve acesso. Que a senha 2, vamos supor, do seu filho, Pedrinho, né, hipótese, é a senha 2. E vazou aquela informação que ele está esperando por uma vaga, e aquilo surgiu, de certa forma, um desconforto, um constrangimento. E aí você demanda contra o município. Surgiu o dano, teve dano, né? Mas aí não teve a violação à norma, porque você foi o culpado. Culpa exclusiva do titular. Você deixou, o município consegue comprovar que você deixou vazar aquela informação, que era sigilosa, que o usuário, né, do serviço público deixou vazar, né? Então o dano é decorrente, por exemplo, da perda de documento, fornecimento de senha do usuário do serviço público, né? Então essa é uma também das hipóteses de exclusão. Tratamento irregular dos dados pessoais. Bom, o tratamento ele vai ser irregular, né? O órgão público ele pode ser sujeito a uma responsabilização, tanto o controlador quanto o operador do tratamento. Ele pode ser responsabilizado pelo tratamento irregular, cujas hipóteses estão no artigo 44 da Lei 13.709 de 2018, que é a LGPD, e ela fala o seguinte, né? Ó, o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes. Esse artigo 44 é o que nós já falamos, né? Ó, o tratamento será irregular quando deixar de observar a legislação. Deixou de observar a legislação, ele está irregular. Quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo pelo qual é realizado, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. Às vezes, vamos supor, nós vamos ver os dados lá em 2019. Em 2019, a tecnologia disponível para a proteção de dados era uma, né? Não, lá em 2019, o que se dispunha de proteção era isso. E o município realmente adotou esse sistema de proteção. Mas, mesmo assim, né, aquela história, o hacker foi mais esperto, né? Aquele que invadiu o sistema de dados do município e que causou o dano foi mais esperto do que a proteção disponível naquele momento, né? O parágrafo único responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que deixar de adotar as medidas de segurança previstas no artigo 46 desta lei, der causa ao dano, né? A gente vai ver esse artigo 46 daqui a pouco. As sanções administrativas, né, que especialmente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode aplicar a quem infringir a LGPD, estão no artigo 52.
Advertência, multa, publicização da informação, né? Essa publicização da informação aqui, ó, pense bem, lá no município de Curitibanos, ó, ele fez aquela infração, né? O prefeito cometeu, né, o controlador, o operador cometeu uma infração à LGPD, causou dano a alguém, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados instruiu o processo, embora tenha já orientado, advertido, enfim, mas o município resolveu não atender, né? O que acontece? Ele vai publicizar aquela infração. Olha, o município de Curitibanos cometeu essa infração. Tal, causando determinado dano. Isso aí, né, até falando em campanha política, isso aí queima o prefeito, né, de certa forma. Dificilmente ele vai conseguir contornar aquilo, ou vai pelo menos prejudicá-lo e muito, né, na questão de uma reeleição, no caso, enfim. No setor público, né, as multas são inaplicáveis, né, já houve uma regulamentação da dosimetria e aplicação de sanções administrativas, né, número 4 de 2023, pela ANPD, e ficou estabelecida essa diretriz que as multas elas não são aplicáveis à administração pública. Eu acho muito difícil também aplicar essa questão da suspensão parcial do funcionamento de banco de dados e a suspensão do exercício da atividade, que é um serviço público, né? Como que você vai suspender a Secretaria Municipal de Educação por 6 meses da atividade de tratamento de dados? Não tem como, né? Eu acho que no caso seria mais, talvez, né, as decisões tanto da ANPD ou decisões jurídicas, elas devem levar em consideração o afastamento daquele responsável, né, pela infringência dos dados naquele momento, né? Não a suspensão do serviço em si, né, da atividade de tratamento de dados. Exatamente. Como que vai? Exatamente, vai suspender e aí como que o município vai se reorganizar, né? Enfim, e além disso, né, e o interesse público? É a pessoa que precisa daquele serviço, né? Serviço público de saúde vai suspender a atividade. Se você suspender a atividade de tratamento de dados pessoais, né, pode ser causado mais dano ainda, né, a quem depende de um tratamento, enfim. Bom, e aqui novos horizontes da responsabilização da irregularidade de proteção de dados. Até aqui a gente estava tratando da apuração, né, das infrações pela LGPD, né? Mas eu coloquei esse slide, né, para já trazer a questão, a reflexão, a possibilidade da apuração funcional da responsabilização pelo próprio ente público, né? Uma sindicância, um processo administrativo disciplinar, justamente naqueles casos em que não é a administração pública, ela não está só ligada à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela está também atenta ao interesse público, né? E para que o interesse público seja satisfeito, deve haver a responsabilização funcional, né, do servidor, né, como servidor, né, designado como operador ou designado como encarregado, ele causou, né, uma infração a um dever funcional. Isso aí deve ser apurado através de um processo administrativo disciplinar, né? Apuração pelos tribunais de contas, pela omissão na aplicabilidade da Lei 13.709 de 2018. Eu tive acesso, né, a algumas contas municipais em que os tribunais de contas, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em alguns municípios, apontou, né, nas contas, mas sem um teor assim de
como que eu posso dizer, que possa resultar em uma rejeição nesse momento das contas, né? Seja de Câmara, seja de Prefeitura, mas ele pode sim até resultar numa rejeição de contas, né? Depois que tudo tiver mais normatizado, né? Depois que todas essas diretrizes, né? Porque veja bem, a lei é de 2018, o direito à proteção de dados tornou constitucionalmente expresso em 2022. E a regulamentação da dosimetria e da aplicação das sanções da LGPD ocorreu em 2023. Então o Tribunal de Contas ainda está pegando leve, né? Mas provavelmente, né, assim como aconteceu com a lei de licitações também, né? Apontamento, adoção, uma irregularidade. Mas a partir do momento em que se revogou a 8666, né? Opa, não está atendendo a lei 14133, o município não se adequou, né, aos ditames da lei 14133, mesma coisa que o município não se adequou à lei 13.709, né, então já foi orientado, né, já teve a orientação, já teve alerta, já teve advertência, vamos ter que... É difícil, não é fácil. Aí vai resultar na rejeição de contas por violação a princípios, né? Tem a questão da improbidade administrativa também, que uma das hipóteses da improbidade administrativa justamente é o não atendimento à lei. Existe a lei de proteção de dados. O administrador público ele se exime dessa responsabilidade, né? Por conta própria, né? Ele vai estar sujeito também à responsabilidade perante o Tribunal de Contas. Apuração criminal também, no caso de agentes de tratamento, na prática de crimes, né? Ó, não deixei o vazamento, né, daqueles dados, foi com o intuito de praticar um estelionato, uma fraude, um crime cibernético, né? O servidor público vai ter também a apuração criminal. O Ministério Público ele vai instruir, né, uma denúncia formal ao Poder Judiciário. Se essa denúncia é recebida, né, o acusado ele vira réu, né, no processo criminal e ele vai responder pelo crime, né, ao qual ele cometeu. E aqui a gente vai para os casos práticos, né? Os casos mais recorrentes são os que envolvem falhas de segurança e o não atendimento aos direitos do titular. A questão da responsabilização ainda está engatinhando, né? Mas ela está numa crescente, né? Né, nós tivemos a regulamentação pela ANPD, né? E já começaram a surgir algumas condenações na esfera judicial, porque a esfera judicial, ela, na responsabilidade civil, o juiz ele acaba se embasando na LGPD para condenação, né? Obviamente que a condenação ela vai ser maior, né, em termos de dano moral, de fixação de indenização pecuniária, pela indenização se tratar de uma violação a um dado sensível, né? E nós tivemos o conhecimento da condenação da prefeitura de Barueri. Nessa prefeitura, não sei se vocês ficaram sabendo, tinha um funcionário de uma empresa, ele era portador do HIV, e a gerente começou a questioná-lo, sabe? Questioná-lo, porque ele pegava atestado para fazer o tratamento antirretroviral, mas até então ele achou que era só como se diz, uma desconfiança da gerente do RH lá. Mas passado um tempo, um colega começou a falar, a empresa demitiu ele, e aí veio à tona de que o sistema de dados do município foi tão falho
que divulgou, né, lá a lista de todos os pacientes que estavam submetidos ao tratamento antirretroviral, e aí causou dano moral. Houve a condenação da Prefeitura de Barueri. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão achar essa condenação. E aqui uma condenação do Estado de Santa Catarina. Lá foi o município, aqui o Estado de Santa Catarina, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, em virtude de vazamento de dados, pela Secretaria de Saúde, né, lá a juíza entendeu que esse vazamento favoreceu a aplicação de golpes utilizando dados cadastrais e da saúde. A Secretaria não poderia ter divulgado esse relatório, porque esses dados da saúde são dados pessoais sensíveis, né? Ao longo do processo, a ANPD constatou que o sistema utilizado pela Secretaria para gerenciar os dados dos usuários do serviço de saúde era inadequado, pois não apresentava medidas de segurança da informação suficientes. E aqui eu trago um conceito, né, a respeito, um conceito também da tecnologia da informação, que está previsto no artigo 46 da LGPD. Né? Vulnerabilidade. Né? Vulnerabilidade é aquela característica de uma fraqueza, né? de uma suscetibilidade que põe em risco determinada pessoa, determinada situação. No âmbito da tecnologia da informação, a vulnerabilidade, né, é um conceito entendido como uma condição que, quando explorada por um hacker, pode resultar em violação, insegurança, podendo gerar danos. Então, lá na tecnologia da informação, o Rafael ele identificou uma vulnerabilidade no sistema, né? O que ele vai fazer? Ele vai catalogar aquela vulnerabilidade e vai documentar. A partir do momento que está catalogado, que está documentado, permite-se ao responsável pela segurança da informação e do órgão público adotar medidas técnicas para prevenir a ocorrência de maiores incidentes. Ok? Então, assim, se houve um dano pessoal decorrente ao não atendimento de uma norma técnica já conhecida e documentada, se o Rafael ele já documentou, se ele já catalogou aquela vulnerabilidade e o órgão não tomou nenhuma providência, o que pode acontecer? Responsabilização. Né? Porque já era de conhecimento. Por outro lado, né, nem todas as vulnerabilidades elas são reconhecidas. Né? Todas as fragilidades dos sistemas, dos bancos de dados, elas são reconhecidas. É o caso do Zero Day, né, que é o dia zero. É a vulnerabilidade desconhecida, imprevisível. Né? Então, se o dano ele decorre de uma vulnerabilidade não documentada, desconhecida, não há como exigir o dever de segurança, né? Aí exime o órgão, né, da responsabilidade. Então, vulnerabilidade conhecida e vulnerabilidade desconhecida. Né? Aqui, ó, o artigo... Deixa eu ver aqui. Ó, o artigo 46, ele vai falar lá, ó. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado. Né? Então, é a questão aqui da importância, né, de se ter, né, toda uma sistemática dentro do órgão público de segurança, né, uma questão de cautela, né, de dados,
para evitar com que esse órgão público, né, ele incorra, né, numa infração que cause dano a alguém. E o engraçado, né, que além do operador, do controlador, como eu havia dito, também o próprio órgão público, né, ele sofre o chamado dano reputacional. A reputação daquele órgão vai ficar, né, aquele órgão vai ficar descredibilizado, né? Ele não se vão acreditar, né, o usuário do serviço público, ele não vai ter mais aquela confiança naquele serviço prestado. E aí a importância, né? Eu não sei como que está lá em vocês, né, nos órgãos de vocês, se há já uma regulamentação em torno da LGPD, tem alguma coisa nesse sentido? Tem lá? Câmara? O que foi feito lá? Foi feita uma normativa? Foi feito as adequações, né, do sistema, e também foi feita uma resolução, né? Ah, foi feita uma resolução. Foi feito, assim, pelo jurídico, pelo... O que o pessoal tem feito? O Ministério Público do Paraná fez o seguinte, ele criou uma comissão estratégica, né, para levantamento de dados, das necessidades do órgão, e a partir daqueles estudos que se criou a resolução. Porque a lei ela é geral, né? Então, por exemplo, lá na Câmara Municipal de Planalto, né, Prefeitura de Curitibanos, Prefeitura de Jacarezinho, Câmara de Ourinhos, cada órgão ele tem a sua necessidade específica. Então, é importante com que o administrador do órgão, né, seja o presidente da Câmara, o prefeito, o diretor de autarquia, diretor-geral, enfim, ele cria uma comissão dos envolvidos naquele processo, envolvendo TI, envolvendo jurídico, envolvendo o setor da ouvidoria, envolvendo o setor da recepção, porque dali vão surgir as ideias, as peculiaridades locais, e que vão tornar a LGPD não genérica, mas de uma aplicação efetiva. Não uma aplicação genérica, está lá pro forma, porque existe e tal. Porque vai atender aos anseios, né, da demanda daquela localidade, né? Aí o artigo 50 da LGPD, ó, vai falar o seguinte, ó, das boas práticas e da governança. Ó. Artigo 50, caput, ó, os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas. Né? Mais ou menos o que deve ter sido lá na sua resolução. As regras de boas práticas e governanças que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança e padrões técnicos e obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais, que nada mais é na normatização e na regulamentação interna, né, da LGPD. E a questão também dos contratos, né? Ficar bem atento a prever, né, pelo menos uma cláusula lá, genérica, que seja da obediência à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Né, pessoal? Porque isso vai ser de suma importância, né? Vai evitar, né, o risco de dano, evitar com que o órgão público que vocês que vocês integram, sofra um dano reputacional futuramente, ou que os usuários, principalmente, tenham seus dados pessoais divulgados, né? E, com isso, sofram algum dano, seja de crédito, seja a integridade física, dano moral, a imagem, a honra, enfim. Pessoal, teve uma lei
recentemente, ó, quem é da saúde ou quem conhece alguém que trabalha nesse departamento, a Lei 14.289, de 3 de janeiro de 2022, ela torna obrigatória a preservação do sigilo sobre a condição de pessoa que vive com a infecção dos vírus de imunodeficiência humana, HIV, e das hepatites crônicas, HBV, HCV, e da pessoa com hanseníase ou tuberculose, né? Então, aqui está a obrigação da preservação do sigilo, né, nos moldes da Lei 14.289. Então, pessoal que da área da saúde, importante a observação, né, desta lei. Pessoal, então, já concluindo, né, o nosso painel de hoje, nós tratamos inicialmente a respeito dos principais aspectos, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, os conceitos. Aí partimos para a questão das responsabilidades e responsabilização. E nós concluímos que o dever de segurança dos dados, né, da proteção dos dados, ela é uma obrigação de meio. Ela não é uma obrigação de resultado. O que isso significa? Que a preocupação dos órgãos que vocês integram deve ser, em sim, né, atender a LGPD, tomar todas as cautelas de segurança da informação, para que isso exima tanto o controlador quanto os operadores dos dados, né, do tratamento de dados, de qualquer responsabilidade. Porque tomando todas as cautelas legais, mesmo que haja um vazamento, né, na hipótese em que o hacker, né, hacker ou uma pessoa, um criminoso, cause prejuízo a um titular de dados, o órgão está em dia com as suas obrigações. O órgão fez a sua parte, né? Isso aí vai eximir tanto o órgão quanto operador, controlador, né, todos os envolvidos no processo, né? E isso a gente comprova normatizando, né, o tratamento de dados. Isso a gente consegue adotando as boas práticas, né? E com isso nós eximimos, né, a responsabilidade. O conhecimento sobre as regras da LGPD é fundamental não só para a prevenção de riscos, mas também acontecendo, né, um sinistro, né, um fato que cause dano a terceiro, a administração ela vai ter o controle sobre aquilo. Ela vai conseguir minimizar, né? Agora tem administração pública que não dá, né? Tem administração pública que infelizmente, assim, a informação está lá, ela não sabe nem como aquilo aconteceu. Ela sabe que se chega a noção, né, a ideia de que a responsabilidade é do município X, mas não se sabe precisamente em qual órgão, como se deu aquele vazamento, de tamanha falta de planejamento do órgão.